Então, retomando aqui o nosso encontro, meus caros, falávamos aí sobre 2 artigos da parte especial do Código Penal, mais especificamente do título 6, crimes contra a dignidade sexual. Falamos da casa de prostituição, as implicações da alteração trazida pela Lei 12.015 de 2009, e agora tratávamos do crime de rufianismo, né? Falamos lá do cafetão, do gigolô, né? Rufianismo ativo e passivo, e falávamos há pouco sobre essa questão da exploração da prostituição alheia, né? E eu fiz o destaque de que, quando se fala alheia, a lei deixa clara que não se pune a conduta da pessoa que se prostitui. Aquele que ofere lucros com a sua própria prostituição, esse não pratica crime. A prostituição no nosso país, ela é conduta atípica. Pune-se quem ofere lucros ou faz-se sustentar pela prostituição alheia, pela prostituição do outro, tá? E dentro dessa discussão de prostituição alheia, de atipicidade da conduta daquele que se prostitui ou daquela que se prostitui, surge um ponto interessante aqui no nosso debate. Que ponto é esse? Alguns defendem que o artigo 230, o rufianismo, na figura simples, estou falando do caput do artigo, né? Veremos as figuras qualificadas daqui a pouco, mas estou falando do caput do artigo. Alguns defendem que este caput seria inconstitucional. Professor, inconstitucional? Então, quer dizer, o cafetão que ofere renda da prostituição alheia, segundo alguns, então ele não cometeria crime, isso é inconstitucional. Mas por que é inconstitucional? Vou explicar para os senhores. É claro que é uma posição minoritária, mas até pelo espírito aqui do nosso encontro, das nossas aulas, é importante que eu traga aos senhores, até mesmo para reflexão. O raciocínio é o seguinte. Ora, aquele que pratica a prostituição, que se prostitui, ele não pratica crime. Portanto, a atividade de se prostituir no nosso país é tida como lícita. Pelo menos ilícita ela não é. Ora, se quem se prostitui não pratica nenhuma atividade ilícita, por que aquele que eventualmente intermedia o negócio, entre aspas, empresaria o negócio e receberia aí parte, né, parcela, porcentagem desse lucro, estaria praticando uma conduta ilícita? Se a conduta de prostituição é lícita, e se esta pessoa resolve intermediar com alguém a contratação dos clientes, pagando aí uma porcentagem, por que esse intermediário responderia pelo crime? Claro, se aquele ou aquela que se prostitui for maior e capaz, evidentemente, né? Se for menor, se for incapaz, aí nem se discute. Claro que seria constitucional. Mas então o raciocínio é esse. Por que considerar crime a conduta de intermediar uma atividade lícita, né? Então, eu até coloquei aqui para os senhores no slide. Alguns defendem, portanto, que não haveria bem jurídico penalmente tutelável. Se a prostituição não é crime, quem dela tira proveito também não praticaria crime, pois ofere lucro de uma atividade lícita exercida por outra pessoa maior e capaz. É lógico, e eu já adiantei para os senhores, que nós estamos falando de uma eventual inconstitucionalidade da figura simples do delito, do caput, certo? Continuando aí no nosso slide, crime haveria para esses apenas nos casos de vítimas menores ou se houver coação, engodo em face da vítima, tal como nas figuras qualificadas que nós vamos ver a seguir. Entre os que defendem a inconstitucionalidade, por essas razões, da figura simples do delito, está Paulo Queiroz, procurador da República. Tá bom? Então aqui fica essa discussão interessante. Eu acho que vale sempre a reflexão
quando se olha para um dispositivo penal, refletir sobre qual o bem jurídico ali penalmente tutelado, né? Se, na visão desses, este bem jurídico começa a descambar para uma proteção de uma moralidade, de um comportamento sexual ético minimamente exigível, não haveria porque o Estado, ainda mais através do direito penal, tendo em vista os princípios do caráter fragmentário do direito penal, tendo em vista o princípio da intervenção mínima do direito penal, não teria porque o Estado, através do direito penal, punir condutas que são tidas ou que seriam tidas apenas como moralmente inadequadas. Os senhores se lembram do que eu falei lá antes, quando eu falava da casa de prostituição. Houve uma guinada de 2009 para cá, um giro aí de 180 graus, na interpretação daquilo que se pretende preservar ou do que se pretende punir. Qual é o bem jurídico tutelável, né? É a autonomia da vontade sexual. Se não há uma violação à autonomia da vontade sexual, se aquele que se prostitui, voltando agora para o caso do rufianismo, tem um intermediário ali de comum acordo, e a atividade que se prostitui é lícita, seria lícita, portanto, ou pelo menos não poderia ser considerado ilícita, a conduta de quem ofere lucros disso, porque isso esbarraria aí numa questão moral, né? E não num bem jurídico que deveria ser penalmente tutelável, porque não importaria em nenhuma violação à autonomia sexual de quem quer que seja, tá bom? Então fica aí para os senhores a reflexão, a posição é minoritária, Paulo Queiroz é um dos que defende esse ponto de vista, existem outros, né? Mas aí cada um dos senhores vai tirar as suas próprias conclusões. Lembrando sempre que essa discussão, ela se resume à figura simples do delito, tá bom? O Paulo Queiroz, e eu faço questão de distinguir isso, qualquer um dos outros, entende que se aquele que se prostitui for menor, incapaz, ou for vítima de alguma fraude, de alguma violência, de alguma coação, de algum engodo, aí evidentemente estará havendo uma exploração sexual. Aí sim não há dúvida, aí sim não haveria dúvida. Há uma autonomia da dignidade sexual que está sendo violada por aquele que pratica essa conduta, né? Está certo? Então, dando sequência aqui à nossa conversa, superada essa questão da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade do caput do 230, nós vamos passar agora às figuras qualificadas do delito. Está aí na tela para vocês. Duas qualificadoras traz o 230. Nós vamos começar, claro, pelo parágrafo 1º, e já adianto para os senhores que a redação do parágrafo 1º e depois do parágrafo 2º, que nós veremos a seguir, elas também foram dadas pela Lei 12.015 de 2009. Aquela mesma lei que eu venho mencionando para os senhores, que modificou substancialmente todo o título 6 do Código Penal, que alterou inclusive a descrição do título, né? Deixou de ser crimes contra os costumes e passou agora a ser crimes contra a dignidade sexual. Esta lei alterou aí a redação do parágrafo 1º e depois da sequência, os senhores verão, também do parágrafo 2º. E aí na tela para os senhores, a primeira qualificadora. Os senhores se lembram? Quando a gente fala em figura qualificadora, a gente fala em novos patamares de pena mínima e máxima, né? Essa é a principal característica aí da figura qualificada. O legislador traz uma nova pena. Se a pena do caput era a reclusão de 1 a 4 anos, a pena da figura qualificada do parágrafo 1º, agora ela já parte de 3 anos e vai até 6 anos. Então, portanto, nova pena base. Daí porque a figura é qualificada, certo? E em que hipóteses a pena passa de 3 a 6 anos e multa? Primeira delas, a questão da idade da vítima. Vítima menor de 18 ou maior de 14. Claro,
Se a pessoa que ofere lucro da prostituição de alguém menor de 18 ou maior de 14, responde aqui pela figura qualificada, pena de 3 a 6 anos. Para além disso, se o crime é cometido por ascendente, descendente, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou por quem assumiu por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Da mesma forma, incide aí na pena de 3 a 6 anos. Todos os senhores percebam que a primeira qualificadora, parágrafo 1º, se divide em duas partes. A primeira delas diz respeito à idade da vítima. Menor de 18, maior de 14. E a segunda parte fala da condição do agente que pratica o crime. Se for ele, ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, enfim, estando neste rol aí, claro, taxativo, porque estamos falando de tipicidade penal, incidirá também nesta figura qualificada. Então, qualquer uma dessas hipóteses, a pena começará em 3 anos de reclusão. Aqui, como já adiantei para os senhores, esqueçam aquela discussão de inconstitucionalidade. Tá? Aqui a vítima menor de 18 anos, ou um agente que é ascendente, né, pai ou mãe, padrasto, madrasta, irmão, né, aqui a coisa, claro, muda de figura. Tá bom? Então, como eu coloquei para os senhores, a primeira figura qualificada diz respeito à idade da vítima, de 14 a 18 anos, ou a condição do sujeito ativo. Tá bom? Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a segunda qualificadora do artigo 230. Até já.